fica mais uma pergunta, mais do que necessária, sobre as grandes dores, as grandes ansiedades aí do nosso tempo, né? Fica aquela dúvida, né? Por acaso você aí que está do outro lado da tela ou está aí no corre do dia a dia no carro, você se distrai com facilidade? Tem o hiperfoco em um único interesse de vez em quando? É aquela pessoa que de vez em quando não tem paciência em esperar? Bom, muita gente passou a infância e a adolescência enfrentando essas dificuldades tanto na vida social quanto na vida escolar, sem imaginar que isso poderia ser um distúrbio neurobiológico. Bom, hoje essa sigla TDAH ganhou espaço, evidentemente, né? Afinal, fica aquela pergunta, né? O que realmente é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade? Muita gente já fica ali cavando a falta, dizendo que tem, que sofre, mas fica a pergunta também se a alimentação equilibrada pode ajudar nesse sentido. Para desvendar todas essas perguntas no detalhe, quem está aqui com a gente para responder isso é o Dr. Gustavo Sá, ele que é médico nutrólogo e especialista em longevidade, também é um craque. Beleza, doutor? Muito obrigado pela sua presença. Um belo terno verde-oliva aqui nessa sexta-feira. Como é que você está? Tô bem, graças a Deus. Vamos lá falar desse transtorno aí, né? Outro dia eu estava lá me preparando para esse programa, para esse humilde programa, e estava lá do lado, claro, isso aqui é o procedimento padrão, do lado da minha diretora Helena, e do nada eu estava ali um pouco acelerada, e do nada eu dei uma desviada no foco, e ela perguntou, você tem TDAH? E eu comecei, não é que eu ouço isso recorrentemente, mas dela foi um susto que eu tomei. Você acha que tem pessoas que estão se autodiagnosticando em excesso nesse sentido? A gente tem um hiperdiagnóstico, sim, mas uma coisa que tem acontecido é o movimento dos adultos estarem percebendo o TDAH, porque não é uma coisa só de jovens, de crianças que acontecem nas escolas, mas os adultos também podem desenvolver ou alguns gatilhos podem gerar uma sintomatologia do TDAH. Boa, boa. Algum de vocês três aí acham que tem os sintomas ou Eu acho que eu tenho. Ô, Paulo, tem? Eu acho que sim. Eu sou muito elétrico, eu não consigo. Estou falando com você, já estou com o outro. O um está falando do meu lado, eu já não estou prestando atenção, estou prestando atenção no outro. Ah, agora eu entendi porque você não entende quando eu falo. Não, porque você tem as suas teorias malucas. Agora eu entendi por quê. Malucas e insanas. Você rebate sem saber o que eu estou falando. Vamos ouvir o doutor aqui para entender, afinal, porque as pessoas ainda têm dúvidas, né? Para os leigos aqui, meu caro doutor Gustavo Sá. Afinal, o TDAH é hiperatividade e excesso de atenção ou é aquele sujeito que é aéreo e avoado? Olha que legal, você fez as duas definições principais do TDAH, né? O paciente que possui TDAH, ele não é multitask, ele não consegue fazer várias tarefas. E ele tem também um hiperfoco naquilo que ele gosta, naquilo de predileção. Então ele se distrai com tudo ao redor, só aquela função para ele é o determinante da sua atenção naquele momento. Mas tem gente que esquece, por exemplo, o filho no carro. E é verdade. O TDAH ele tem alguns componentes que levam a atrapalhar a vida social da pessoa, o trabalho, o relacionamento. Não é fácil lidar com um paciente com TDAH. Bom, existem algum estudo, alguma evidência nesse sentido para comprovar aquela máxima, né, que nós somos o que nós comemos, do desenvolvimento de TDAH ou sintomas de TDAH com a nossa dieta do dia a dia? Bom, hoje o conceito de genética ele já se mistura com o efeito do meio naquele gene. Então, o gene é como se a gente tivesse a arma na mão, o Palumbo está lá com a arma na mão, quem aperta o gatilho ou não somos nós, é a nossa decisão. Então, o excesso de tela, né, a fração luminosa azul, é um dos fatores que tem deflagrado não só o aumento de doenças como o TDAH, mas também o autismo. Mas propriamente algum nutriente da dieta, fora essas influências externas, podem influenciar nesse sentido para ter esse desabrochar os sintomas ou não? Com certeza. Uma dieta inflamatória ou também o consumo de cannabis, por exemplo, que está muito em voga essa semana, né, pode desencadear não só o gatilho para essas doenças, como doenças mais severas, como a esquizofrenia. Viu, Felipe? Meu amigo. E muitos dos portadores, dos usuários, melhor dizendo, menosprezam que podem estar apresentando sintomas ou princípio de esquizofrenia, mas se você tem a predisposição genética para tal, é uma receita para o desastre, não é, doutor? Principalmente na idade mais jovem, né? Antes até dos 23 anos de idade, da formação adulta do sistema cognitivo, isso pode acontecer e deflagrar essa doença que é seríssima.
Pois é, e a gente quer entender... Fica à vontade aqui, pessoal, também para fazer perguntas, por favor. Você falou do autismo, eu não entendi muito bem. Ele pode adquirir o autismo, é isso? Na verdade... É uma informação que eu desconhecia. Na verdade, nós temos autismo, por exemplo, em mulheres menopausadas. O autismo da mulher menopausada é algo que vem sendo muito estudado, chamado até do nevoeiro menopausal. Então, sim, o autismo pode ser deflagrado na idade adulta. Às vezes aquele gene estava ali dormindo, a gente foi lá e despertou ele de alguma forma, seja hormonal, seja alimentar, né? Nosso estilo de vida no geral. E essa indústria aí, professor doutor, e essa indústria aí das pessoas também se automedicando e também burlando ali o sistema de receitas para poder pegar estimulantes neurológicos, e aí virou um grande mercado negro nesse sentido, e se automedicando e talvez se auto-imolando, se sacrificando no longo prazo. Você lida muito com isso? Bastante. O mercado das anfetaminas, né? Anfetaminas legais, eu posso aqui falar do Venvance, que é o mais comum, ele é no mundo uma deep web, um mercado negro, porque pessoas sem o diagnóstico estão utilizando a medicação para tentar adquirir mais performance cognitiva. Isso aí não surpreende ninguém. Jess, quer comentar? Não, assim, eu tenho TDAH, assim, fui diagnosticado muito cedo, com 7 anos. Então, fiz uso de já várias medicações, entre eles o Venvance. As coisas que eu mais escuto dos meus amigos é: Jess, eu acho que você tem TDAH, me dá um Venvance? Não vou dar. Primeiro porque Venvance tá explicada a prateleira de troféu dos debates, pô. Tá explicado. Não passaria no doping. Tem gente que brinca antidoping, cadê? Mas não, tem TDAH. Tô brincando. Então, eu tenho a hiperatividade, pra mim o Venvance, que é uma medicação que me ajuda muito na hiperatividade. Outras medicações como a Ritalina me deixavam mais hiperativa. E aí eu tenho notado muito um grupo muito grande de pessoas que minimamente são desatentas, e hoje a gente tem várias desatenções cotidianas, celular, internet, rede social, e as pessoas ficaram mais desatentas. E tá todo mundo achando que tem TDAH. Então, a minha pergunta para o senhor, doutor, é exatamente essa. Como que você lida com pessoas, às vezes, que vão atrás, que vão ao consultório, estão convencidas, porque viram um TikTok de como é o TDAH, que elas têm TDAH, e como dar esse... Como perceber, assim, como fazer eles verem que, às vezes, não, é só uma desatenção cotidiana, comum, e que o TDAH seria, ou o TDA seria outra coisa? Só para anunciar aqui antes da resposta, estamos aqui com o doutor Gustavo Sá, 11 horas e 14 minutos, para você que está nos assistindo e escutando na Jovem Pan. Por favor, doutor. Muito legal a pergunta de alguém que tem o transtorno, né? Porque o TDAH, ele não só afeta a vida do não tratado, como também de quem convive com ele. Então, para a gente não banalizar a doença, que é uma doença, tem um CID, né, um Código Internacional de Doença, o que a gente precisa é de um trabalho conjunto de análise, junto com o psicoterapeuta, o psicólogo e o psiquiatra, e nós precisamos tratar a causa. Por exemplo, tem gente que não está dormindo, mercado financeiro isso é muito comum, passa horas e horas virado e quer usar o medicamento como um psicoestimulante. E aí acaba tendo efeitos extrapiramidais, por exemplo, taquicardia. Então, não tem nada que combate o cansaço de quem não dorme que não o sono, né? Então, muitas vezes, essa pessoa está indo contra a sua biologia e aí surgem, sim, problemas. E até uma coisa interessante, as pessoas, eu acho que elas não têm dimensão, muitas vezes, do quanto, às vezes, é complicado ter uma rotina, ter TDAH, da dificuldade que é ficar numa sala de aula sentada 3 horas, quando você é criança e você não sabe ali, que você ainda não está com tratamento. Então, esse acompanhamento, ele é realmente muito importante. E eu tenho várias histórias absurdas de como o TDAH me aflige. Assim, uma vez eu perdi meu celular por 3 dias no congelador e eu não lembrava onde estava. E estava no congelador. Eu, às vezes, entro em hiperfoco, eu fico 24 horas em hiperfoco. Virou um picolé de iPhone. Virou um picolé de iPhone. Não, eu fico em hiperfoco. Uma vez eu entrei em hiperfoco numa sexta, na hora do almoço, e eu voltei à realidade, assim... Nossa, eu tô com fome. Eu voltei, era tipo sábado à tarde. Tipo, eu fiquei em frente a uma tela, totalmente hiperfoco numa coisa que eu gostava, sem a mínima noção da realidade. Assim, é como se não tivesse passado tempo pra mim. Então, você é sequestrado, às vezes, por essa situação. E, gente, alguém me fala, mas é bom que hiperfoco faz ser produtiva. Porque você não escolhe que você vai ter hiperfoco. Você não escolhe, hoje vou ter hiperfoco no meu trabalho. Não é assim que funciona. Doutor, você que deve estar mais atualizado nesse sentido, uma das perguntas que eu mais me faço recentemente, ali no fórum íntimo, de vez em quando, eu fico pensando, né? Eu acho que foi 2012, que foi o ano que eu me formei no ensino médio, que foi efetivamente o primeiro ano do Instagram como um aplicativo aí massificado mundo afora.
Eu fiquei pensando como o Instagram virou... Instagram e as redes sociais como um todo foi agravando, foi aumentando esse fenômeno exponencialmente. Se tornaram, assim, quase extensões das nossas vidas. Como que deve estar sendo para as escolas hoje em dia tentarem coibir o uso, limitar o uso de smartphones e também como isso pode estar impactando a cabeça dessas crianças hoje em dia e talvez desabrochando sinais de TDAH mais precocemente. Isso bate com a sua experiência ouvindo casos especialmente infantis? Fantástico a sua colocação, porque a rede social ela é feita para roubar a nossa atenção. Então, o TDAH já é fácil de roubar a atenção dele. Então, a gente tem uma arma ali muito poderosa para roubar a atenção. E quando eu olho para o cunho dietético, se aquela criança teve uma alimentação rica em carboidratos, em açúcar pela manhã, ela vai ainda mais aumentar esse déficit de atenção que ela tem. Dá um ovo cozido que o negócio muda de manhã. Esse foi o Dr. Gustavo Sá. Obrigado demais pela sua presença aqui. Portas sempre escancaradas para você trazer e desfilar todo o seu conhecimento e essas dicas mais do que importantes para a gente ter a nossa melhor versão.